E Isso, agora. Tudo bem, Francisco? tudo bem? Grande Francisco Bacaro. Por acaso, o fundo aqui é uma foto do Francisco também, que eu adoro, que eu tenho. Não sei se eu vou primeiro apresentar esse artista, né? Francisco Bacaro, que é um grande fotógrafo. Na verdade, ele me conquistou desde o primeiro olhar, suas fotos, e eu conheci nos meus tempos da Amparo 60, né, que eu trabalhei lá, fui art dealer, pai de Gal. E o seguinte, a foto de Francisco, ela tem alma, né, o que eu costumo dizer. Ela é um tipo de foto muito profunda, que também tem pulsa, essa pulsante alusão carnal do olhar de Francisco, né? Ele explora o corpo, explora também nosso environment, a natureza, a arquitetura, e tudo desde um olhar muito irreverente, que também fala muito da pessoa dele, com um certo humor e também um ligeiro toque surrealista, uma coisa muito sexual também. Então, assim, visceral, né? Que ela vai desde as nossas vísceras até essa dualidade humana. E é incrível. Eu tive o prazer de fazer uma curadoria de uma exposição do Francisco, mas a gente vai começar aqui primeiro falando um pouco das raízes dele, da trajetória inteira, até chegar hoje, né, nesse momento. E me apresentando rapidamente, eu sou Tiago Verardi, sou formado em Direito, mas desde o fim da faculdade já engendrei para arte. Então, né, comecei a trabalhar no Amparo 60 como dealer e comecei a viver o mundo da arte muito intensamente nessa época, estudando. Depois eu fui para Lisboa e estudei curadoria de arte. Realizei lá algumas exposições de pessoas muito interessantes, felizmente. E desde 2019 eu estou aqui no Chile, onde eu vim me dedicar à minha outra vocação, que é como terapeuta, e também explorar a cultura dos povos originários, o xamanismo, e é isso, minha pesquisa também é bem ampla. Mas hoje vamos focar em Francisco e acho que ninguém melhor que ele mesmo para começar se apresentando. Oi, todo mundo. Obrigado por ter se interessado. Para mim é bem importante, assim, tal. Enfim, falar do meu trabalho. Tenho uma certa dificuldade de vez em quando, mas eu sempre vi como uma coisa importante você falar e poder colocar para fora o que é e, enfim, falar para as pessoas, porque na verdade eu acho que o meu trabalho é comunicação. Então, acho que é muito importante eu dividir com as pessoas. E aí tem essa plataforma de live agora que bombou, né, e tal, que eu nunca tinha feito. Então, o Thiago estava me ensinando aqui a fazer ainda agora, eu estava totalmente analfabeto, assim, dessas coisas. Enfim, também já tenho uma certa idade. Enfim, meu filho sabe mexer muito melhor do que eu. Mas tá aí. Tiago, obrigado aí pelo convite. É Amparo 60, que convidou o Tiago, me convidou, né? Enfim, e um prazer estar fazendo com o Tiago também, porque, enfim, ele curou uma exposição minha, que para mim foi bem interessante, porque foi a minha chegada em Portugal, que é minha última etapa de vida agora, né? Que eu estou ainda vivendo em Lisboa, e foi assim, uma chegada super intensa, porque chegamos e a exposição inaugurava depois de 10 dias. Eu vim com as fotos debaixo do braço, assim, enroladas, sabe, no avião. E porque a impressão eu só consegui fazer em Recife, lá no Domingos Luna, que é um, um ótimo técnico de impressão lá de Recife. E essa aí E, toda feita em tinta a óleo. Então, né, isso exato, é papel de algodão impresso com a tinta à base de óleo, né? E pura e a fotografia, que é algo que está muito intrínseco em Francisco. exato, e foi isso. Aí vim, né? Lembra? Ficamos na casa do Tiago, no sofá dele.
Ou seja, deu uma mão enorme aí pra gente, chegando aqui em Lisboa, sempre você agradecido por isso. E foi ótimo. E teve essa exposição, e aí nos conhecemos melhor, já nos conhecíamos da Amparo, mas né, não éramos tão amigos, assim, hoje em dia já posso dizer que somos amigos. E é isso, estamos aqui fazendo a live. Live. Francisco, acho que a gente podia, primeiro falando assim, de Francisco, desde que nasceu, né, ele já tem a arte no sangue, antes que ele é filho foi um grande marchand brasileiro, Giuseppe Baccaro. Então, agora é a parte da família, pedigree, é? Pode falar, pode falar. Filho Sorry, sorry. de Lúcia Costa Santos, né, que é filha de Janete Costa, também foi uma grande arquiteta, interiorista, e que quem realmente amplificou o status da arte popular dentro das casas, né, no Brasil inteiro. E muito bacana isso porque essa tradição, né, de incorporar o marginal, de olhar para o que está fora desse circuito, de democratizar a arte, é uma coisa que Francisco faz muito bem no seu trabalho e naturalmente, né? Depois vai falar das referências dele, mas assim, também muito falar Miguel Rio Branco. E isso, nesse contexto de artistas e de arquitetos e músicos, nasceu Francisco Baccaro, que teve sua primeira exposição aos 19 anos, não foi, Francisco? Minha primeira exposição, poxa, 18 anos. Isso. 18 anos. Então, Enfim. as raízes da sua formação. Tu já disse, né? Enfim, doutora Janete Costa, minha avó, uma referência absoluta para mim. Já me colocou um pouco nesse caminho, né, e tal, de respeito ao popular, né, e tal. Meu pai também, os dois eram muito parecidos com isso. Minha mãe também tem essa linha e, enfim, minha mãe, na verdade, me deu essa coisa mais com arte contemporânea, né, e tal, o contato com o Amparo, né, desde o início e tal. Enfim, claro, mas a família é importantíssimo e não é necessário que você seja de uma família assim. Eu acho que um artista nasce de qualquer lugar e de qualquer pessoa. Todo mundo é meio artista, na verdade, assim, eu acho, sabe? Assim, eu gosto de dizer que, sei lá, acho que tem uns médicos amigos meus que, na minha opinião, eles são artistas, entendeu? E ele, imagina, mas enfim, eu acho que tudo você vê, né? Se você tentar enxergar direito, tudo você vê uma questão criativa, uma questão diferente. Enfim, tudo é interessante, né? E tal, né? Enfim, é isso. Me fala da sua formação. Então, minha formação é Recife, comecei lá, enfim, fotógrafo retratista, de reportagem, enfim. Nesse momento, fiz alguns cursos. O muito importante para mim foi um curso na Observatório, lá, lá no Recife Antigo, que foi nos anos 90, que foi importantíssimo para toda uma geração de fotógrafos de Recife. Tinha uma galera, Bárbara Wagner, Matheus Sá, enfim, uma galera super boa que fez essa escola, e eu saí de lá também. E nada, em certo momento fui para a Itália, lá tive umas bolsas de estudo, comecei a fazer umas exposições, meu trabalho mudou para uma coisa, inicialmente era mais de reportagem mesmo, né, aqueles velhos retratos preto e branco, quando eu estava em Recife, Sertão, né, aquele tipo de trabalho que, enfim, vários fotógrafos no Nordeste fazem, vários bons fotógrafos. E, e nada, esse momento, por acaso, super jovem, tive essa convite de uma curadora dos Estados Unidos, aí já fiz uma exposição em Nova York, super jovem, com essas fotos do sertão, e isso me deu aquela força para ir e tal. Enfim, aí fui morar em Milão, tive as bolsas de estudo,
fiz meu primeiro ateliê, tive meu filho, enfim, comecei o processo de cinema também, videoarte, na verdade, primeiro videoarte e depois cinema. Como você Meu próprio. primeiro projeto de videoarte foi nessa época. E aí foi essa minha formação italiana, né, e tal, ali, um certo ponto, vindo do Nordeste, Recife, Sertão, que era a minha referência, né, enfim, sempre fiz várias viagens ali pelo Sertão, uma coisa um lugar que eu sempre vou voltar, porque faz parte de mim mesmo, assim, apesar de eu não ter nascido no Sertão, mas Mas você compreendeu a realidade visceral desse homem sertanejo e também assim essa vontade de mostrar para essas pessoas que estão tão à margem da sociedade também, né? Lembrando que no Nordeste nossos índices de desenvolvimento são muito baixos, às vezes comparados com os da África. Então essas pessoas não têm acesso nenhum à arte, que ainda está em meios muito elitistas no mundo inteiro. eu acho que eles têm acesso à arte deles, assim, né, e tal, né, que cabe a gente também reconhecer, assim, sabe? Porque a gente não pode achar que só o que a gente faz é arte. Eu Isso, acho que no sertão eles têm um potencial criativo, assim, gigantesco, só que não entram nesses parâmetros que a gente está acostumado, né, da arte numa galeria, numa coisa, arte contemporânea, do né, ser. os velhos conceitos lá e tal, as palavrinhas mágicas que você usa ali para ficar mais bonito. E, mas, enfim, sertão, assim, uma referência absurda enfim, que eu posso pensar, assim, é meu pai, né? Meu pai sempre teve essa coisa pelo sertão, assim, sertão meio profundo, assim, sabe? Os festivais de cantadores que ele fazia, de poetas populares, as coleções de cordel dele, que eram gigantescas. Então, o meu contato com esses poetas populares, com esses gravadores, tribos indígenas que a gente ia visitar, ou seja, muito importante para mim essa vivência. E A formação, né? eu acabo me sentindo parte disso, e para mim o que facilita o meu trabalho também, entendeu? Porque, claro que é interessante também você chegar num lugar que você nunca viu e fotografar com um olhar mais neutro, assim, digamos, né? Se pode dizer. E é Mas você tendo essa apartenência assim, ao lugar, não sei se diz assim, parece que é italiano, mas você tendo essa proximidade assim, né, em meio nas entranhas, eu acho que também pode ser interessante. É um outro caminho, né? E no caso com o sertão, no trabalho que eu fiz lá, é mais isso, assim, é mais das entranhas mesmo, sabe? Eu sinto isso mesmo. E é isso. Uma coisa que eu posso, um trabalho que eu posso citar, é o mais recente, foi um que eu fiz aí com o João Miguel Pinheiro, que é um ótimo fotógrafo, também grande amigo, que também frequentou o curso na Observatório da Grande Selma mais de 20 anos atrás. E depois desse tempo todo fizemos esse trabalho, que para mim foi muito importante, foi o Rurais, que, na verdade, para mim, naquela época, foi há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, era, sete. para mim era um retorno um pouco a essa raiz mesmo de foto de reportagem e tal, nesses lugares e tal. O Rurais. Para quem não conhece, o Rurais, eles, Francisco e o João, esses dois fotógrafos, eles pegaram um ônibus, que era o próprio ônibus onde os cortadores de cana-de-açúcar, né, faziam os recursos e colocaram uma foto colada na janela do ônibus, de forma que, de dia, quando o ônibus chegava em lugares remotos, e a exposição, o sol do lado de fora, ele iluminava as fotos e você sentia o calor ali dentro. E além disso, tinha o som, né? A imersão sonora. Então, o objetivo era fazer as pessoas viverem aquela realidade. E também montava-se do lado de fora a exposição. E Francisco conta que muitas vezes as pessoas choravam porque nunca tinham visto uma exposição desse tipo na vida. E é isso que realmente interessa para ele também, né? Democratizar, levar para as pessoas essa magia que a arte tem. Esse momento, assim, claro, fazer as fotos e tal, foi muito legal, porque você entra nesse mundo que é cruel, assim, né, e tal, que é do cortador de cana. Eu acho que, para mim, de longe, o trabalho mais duro que eu já pude presenciar na vida, assim, tal.
eu não seria capaz de fazer 10% assim, do trabalho que eles fazem, assim, então, né? Enfim. E, e nada, e fotografar foi muito rico, como sempre é, em todas as viagens, as incursões que eu fiz aí pelo sertão e em outros lugares também. Mas aí, esse caso específico, como era um ônibus rodando por várias cidades, né? Algumas cidades que a gente tinha fotografado até, enfim, teve muita gente vendo. Em um mês, a gente calcula umas 4, 5 mil pessoas, e eu calculo umas 70, 80% dessas pessoas nunca tinham visto uma exposição assim, nesse formato de exposição na vida. Tinham visto uma coisa na escola, uma coisa assim, sabe? Enfim, me chorando. É emocionante, assim, na verdade. Porque você sente quando o seu trabalho. Sei que é meio romântico falar faz a diferença, mas tem sentido, porque faz a diferença mesmo. E você vê nas pessoas uma certa mudança, assim, né? Quando isso acontece, super romântico isso que eu estou falando, eu sei, Mas o viés romântico, mas é respeitável, assim, eu acho, isso. Pronto. o viés romântico também é um dos motores da carreira artística. Sempre tem esse objetivo intangível, essa vontade de fazer, de provocar mudança no mundo a partir desses questionamentos que a gente coloca, Claro, que a gente desperta nas pessoas. Não só o artista, eu também falo como curador, porque sempre tem uma mensagem aí. A arte em si não vai mudar o mundo, mas ela pode inserir uma ideia na cabeça das pessoas e as pessoas conseguirem mudar alguma coisa do mundo, né? E isso a gente se engrandece, enche o coração. E agora, transferindo um pouco o tema das profundezas do Nordeste para as vísceras, as profundezas no caso, rurais era na zona da mata, desculpa, eu esqueci de falar, não era sertão, mas que é isso. tão interessante quanto. Enfim, E vai, desculpa. transferindo isso, né, para as nossas vísceras humanas e os nossos desejos profundos, tem também a sua série fotográfica dos corpos no Hospital Saint-Louis, em Paris. Eu acho que seria legal você falar isso. Tipo, esse é um outro trabalho que eu fiz aí no início dos anos 2000 sobre cirurgia estética e que eu consegui aí o apoio através de um amigo que era parceiro do Hospital Saint-Louis, em Paris, que foi o primeiro, se não um dos primeiros a fazer cirurgias estéticas no mundo, ou seja, super importante assim, e tal. E eu tinha essa vontade de entrar nesse mundo de como o corpo é moldado, né? Do molde do corpo e tal, que era uma coisa que eu já vinha vindo fazendo. Até na própria reportagem, você sente essa coisa de como o corpo se molda, você percebe isso, né? Na questão do rurais, voltando um pouco, você vê os cortadores eles têm os corpos completamente cortadores de cana, super fortes, assim, tal. Uns touros, assim, tal. E não força de academia, né? Força de verdade, né? Eles são touros de verdade. E aí nessa época, teve esse trabalho que sempre era meio uma continuação do meu trabalho com o corpo, que me interessa todas as mutações dele, e como ele se molda, né, tal, no ambiente, que é uma coisa que, enfim, acho que muito artista E como trabalha sobre isso, se interessa nisso e tal, enfim. Fala. como o corpo é influenciado pelo ambiente e também como o ambiente influencia o corpo, né? Como tem essa relação também de microcosmo e macrocosmo. E aí o corpo do lado de fora, a gente também fala de arquitetura, que é muito presente nas fotos de Francisco, que é essa influência concretista, sempre. Também a questão das estruturas, né, mesmo do que constrói, né, da estrutura da engenharia. Ela também, Francisco sempre coloca isso junto de um viés orgânico. Então, essas duas forças juntas também falam muito da nossa dualidade como humano, o que eu acho muito interessante. E também, assim, uma tentativa, né, do artista de mostrar de questionar, de provocar o que são essas estruturas, o que essas estruturas internas nossas, físicas e psicológicas, são, como elas formam a gente, como a gente deve reorganizá-las, reentendê-las, questioná-las,
para conseguir evoluir, né? Evoluir de uma maneira geral. Tem uma relação muito interessante, eu acho, sobre, já que a gente falou de corpo, agora a arquitetura do corpo e da arquitetura, né, e tal, desse molde, né, e tal, né, que a gente dá à arquitetura e que a arquitetura dá a gente, né? Que, enfim, e esse meu interesse pela arte concreta, até pelo concreto mesmo, o material, não só a arte concreta, me interessa o cimento mesmo, sabe assim, porque o material, além da arte concreta, obviamente, muito, mas vem já de uma coisa do meu interesse pelo modernismo, né, e tal, que já é uma coisa meio de família também. Desde pequeno enfim, tive contato. Enfim, essa coisa de você mostrar as estruturas, né, e tal, mostrar o que tem dentro, né, e tal, que é muito bonito no modernismo, né? Você vê um prédio que ele mostra a estrutura dele, ele não esconde a estrutura, né? Isso eu acho lindo no modernismo. Enfim, é como um corpo que você mostra os órgãos, né, por exemplo, os ossos, né, assim, né? Isso eu acho lindo, assim, eu adoro ossos, adoro carne, essas coisas, enfim. E para mim tem uma relação muito legal essa coisa. São dois interesses meus, assim, digamos, primordiais, assim, enfim, na minha vida, né, e tal, né? Como artista, como fotógrafo, como pessoa mesmo. E me interessa muito. Próxima? Pô, quer falar do que agora? Vamos falar de hoje, a nossa exposição. Pode ser. Então, a primeira vez que eu e Francisco colaboramos, né, como curador e artista foi em outubro de 2018, que realizamos a exposição hoje. E foi um momento de muita sincronia entre a gente, porque eu pensei nesse título hoje, que é uma expressão, né, de uma interjeição nordestina. Tudo a gente fala hoje, se impressiona. E também Oxé, é o machado de dois gumes, que é emblema de Xangô, né, o orixá da justiça. E num tempo em que a justiça está tão aí, muitas vezes é um conceito que ele pode estar atrasado, e isso do banal, das pessoas falarem Oxe todo dia, como se a gente fosse assim, Oxe, Oxé, como se a gente, através de uma palavra banal, fosse invocar a justiça em todos os momentos, nessa sede que a gente tem de transformação social. Então, o que a gente fez nessa... E eu falei Oxe, e Francisco falou, nossa, eu estava pensando nessa palavra graficamente. Lembra, Francisco? Eu lembro que eu te liguei de um parque, assim, e Francisco ainda Lembro estava no quando, Brasil. quando tu falou, por coincidência, tipo, no dia anterior, eu tava pensando na palavra Oxe, essas coisas que vêm na sua cabeça do nada, assim, como gráfica, né? O O, o X e o E, né? Super gráfica a palavra. Mas eu estava pensando só nessa questão gráfica da palavra mesmo, assim, então não tinha imaginado. E aí tu vem, me liga e fala, já sei, o título é Oxi e tal, é nada. Aí adoro essas coincidências, assim, tal, acho que são, num trabalho, eu tento sempre respeitar, assim, né, como falou, os sinais, né, e tal, né, acho que são essas coincidências que vão aparecendo, né, e tal, e você vai pegando aqui, ali, não, e essa aqui você, não, agora não, mas você vai juntando o que vai chegando para você naquele momento mesmo, né, como um repente mesmo, né, tal, né, porque você vê ali o repentista, ele pega na hora, assim, de uma palavra, ele cria uma música inteira, entendeu, sei lá, de uma hora. E é isso, né? Você pega uma coisa que vem para você, você nem chamou nem nada, mas ela aparece ali, você, opa, reconhece, e dali você vai fazendo a tua história, as tuas conexões, né? Enfim, essas coisas que é o criar, né? Tal, né? Alguma coisa, né? E, mas aí poxa, eu nunca tinha feito exposição em Portugal, enfim, foi interessante. Tivemos probleminhas aqui e tal, normais, né? Que tem. Mas foi bonita a exposição, eu vi que as pessoas curtiram, assim, e tal. E assim, muito E, proposta dessa exposição era falar sobre a miscigenação, né, religiosa, o sincretismo religioso no Brasil, que ele é tão evidente quanto a miscigenação das nossas peles.
Então, por exemplo, uma foto que eu resgatei do Francisco foi essa, que eu adoro, inclusive eu fiquei, né, com essa foto. E assim, ela foi, Francisco encontrou dentro da casa de pessoas de uma ex-comunidade quilombola essa parede cheia de símbolos católicos e de diversos santos que a gente tem no Brasil. Então isso me emocionou muito, porque ao mesmo tempo o Francisco também tem essa pesquisa na festa de Iemanjá, né, na Bahia, todo 2 de fevereiro. E assim, aí a gente vê, nossa, como a gente consegue misturar tudo no Brasil, como a gente é tão diverso. E para uma exposição na Europa, depois de alguns anos que Francisco já não expunha na Europa, eu achei muito bacana abordar isso e a gente mostrou esse Brasil mais profundo, que muitas vezes ele é esquecido. E junto também, Então. claro. Oi, pode falar. Não, não, fala, tudo bem, estava falando. E junto também, assim, com essa rotina dos trabalhadores, né, esse dia a dia que não é um Brasil romantizado, né, que a gente consegue mostrar meio que uma realidade crua, mas dentro da realidade crua tem uma poética. Não, claro, né, tal, poética é incrível, não só da realidade crua, acho que tudo, então, até uma revista de celebridade, de milionários, sei lá, como é que chama, caras, qualquer coisa, acho que você pode encontrar, não só no quilombola, ou numa tribo de índio, né, e tal, que entra um pouco naquela coisa mais... Mas qualquer coisa interessante. E eu gosto de ver poesia, beleza, em tudo. Sim, E, enfim, e tudo assim, em qualquer coisa que eu possa entrar em contato e dali enxergar alguma coisa, talvez mudar alguma coisa daquilo, dar uma outra forma, ou não, ou deixar daquele jeito mesmo, porque muita coisa, que é uma coisa que eu devo dizer, aprendi com a minha avó, que eu devo muito assim, de tudo, de quem eu sou hoje, muito a ela. Enfim, disso, de algumas vezes você mudar, outras vezes você não, você deixa aquilo ali, né? Porque é assim mesmo e tal. De você ter esse cuidado, né? Também com as coisas. Tipo, até quando você vai chegar para fotografar, sei lá, qualquer coisa, tribo, ou um cortador de cana, ou uma casa qualquer, não sei aonde, na Ásia, ou no interior, na África, não sei, de você ter um cuidado ao chegar, né, e tal, e o contato, né, e tal, que eu acho que é um cuidado que eu acho que é importantíssimo, primeiro pelo respeito que você tem que ter pelas pessoas, por todo mundo, e segundo porque eu acho que ele se vê no trabalho também, entendeu? É também um modo de trabalhar, um modus operandi, eu acho, que eu descobri que não só é pelo respeito às pessoas, mas também é quase uma coisa que você faz pelo trabalho também, porque ele vai dar uma importância ao trabalho, assim, então é uma coisa que as pessoas sentem, eu acho, porque ninguém né? As pessoas de alguma maneira talvez não consigam verbalizar isso, mas as pessoas sentem. E isso, assim, com todos os trabalhos que eu fiz e os trabalhos que eu tive mais intimidade, né, e tal, e respeito e não sei o quê, que eu mais aprendi, né, e tal, né, uns mais que os outros. Eu vi que também foram os trabalhos que mais foram bem digeridos, assim, digamos assim, pelas pessoas que viram e tal, e que fruíram do trabalho, né, então. E, enfim, é importantíssimo. Importantíssimo isso também, o respeito, né? Com o trabalho, com alguém que está fotografando, com alguém que você está trabalhando, sei lá, seja numa equipe de cinema, entendeu? Enfim, qualquer coisa. Não só no trabalho de arte, mas no trabalho de fotografia, no trabalho de cinema, eu essas gosto coisas.
fala digerindo, porque também seu próprio vocabulário volta para a sua prática, né? Você gosta de penetrar as pessoas, você gosta de ir na intimidade, né? Eu adoro penetrar as pessoas. É verdade. Tu também gosta, que eu sei. Isso para a gente falar um pouco agora do que aconteceu depois de Osho, que foi a residência em Israel, que eu adoro esses trabalhos. E também Francisco tem uma peça, né, de intervenção urbana que eu acho fantástica, e que é o Monolito. E aí ele também entra na casa das pessoas e também vê como elas vivem, tem esse diálogo que também envolve o que ele estava falando antes, do respeito e da forma com que você envolve as pessoas para que elas consigam enxergar a arte em pequenas coisas, né? E questionar as estruturas que já estão ali dispostas. Então me conta um pouco da sua residência em Israel. Enxergar a arte, enxergar beleza, enxergar uma coisa boa, enxergar uma coisa ruim, enfim, tem várias, né, questões que vão. Qualquer coisa, você pega alguma coisa. Enfim, a gente falou do Rurais, que foi um trabalho, para mim, importantíssimo, assim, tal, até por essa questão eu te falei, de quem teve, né, contato com aquilo ali, depois, na exposição. Foi emocionante para mim, nunca tinha visto, assim, eu mesmo nunca tinha vivido com tanta intensidade, assim, uma exposição. Tipo, né, o retorno, o feedback que veio para mim, né, a onda que voltou para mim, a onda dessa, né, como uma onda Aham. sonora, que rebate em você, assim, sabe? Foi muito forte mesmo. E a do Rurais. Enfim, depois que eu cheguei em Lisboa, tinha essa coisa, né, de voltar para a Europa e tal, uma certa dúvida, porque, né, Foi, enfim, estão perguntando onde foi desculpa interromper, onde foi a residência em Israel. Foi em Tel Aviv. não, foi em Jerusalém. Isso, desculpa. Nossa, viajei, Pô, viado, curador. Então, aí sim, não, eu preciso fazer uma ponte da exposição Rurais por essa questão do público, né, e tal, que o Rurais teve, que foi importantíssimo, por ter chegado a tanta gente que nunca tinha, né, ter chegado a um público ainda meio quase virgem, assim, tal, né, eu pude presenciar isso. E aí tem essa coisa do público, era arte pública, no final era, né, na rua mesmo, né, e tal, né? E logo depois, quando eu cheguei em Lisboa, me convidaram para esse festival de arte pública em Jerusalém, que é um lugar que eu sempre quis conhecer, assim, tal, que, enfim, sempre achei interessantíssimo, assim, as questões lá, ali no Oriente Médio, enfim, judeus e tal. E para mim foi incrível, assim, o trabalho lá. Enfim, fiz dois trabalhos, a experiência foi incrível, mas no final deram origem a dois trabalhos, que um é o... Eu até ia sem mostrar aqui no meu monitor e no celular, mas enfim, acho que é melhor eu falar mesmo. Os trabalhos estão no Instagram, no meu Facebook, todos os trabalhos estão por lá. Mas, enfim, eu fiz dois trabalhos, um que era que eu chegava nas pessoas que eu conhecia lá, eu achava de alguma forma interessante, nas minhas incursões por vários guetos e bairros de Jerusalém, rodei tudo, todos os guetos, assim, quase tudo, e via pessoas, conhecia pessoas e pedia para elas fazerem um sinal, uma coisa que, na verdade, que vinha já do trabalho Rurais, que é uma foto que eu fiz do cortador de cana fazendo, exato, apontando e tal. E aquilo ali ficou na minha cabeça e foi para Jerusalém, isso. O sinal do cortador de cana, que eu fotografei meio por acaso, numa queimada, né? Uma foto que eu gosto muito, me apareceu lá em Jerusalém. O trabalho que me veio de fazer foi esse, foi incrível o trabalho, porque eu conheci muita gente, e as pessoas perguntavam o que era, e entendiam, porra, legal, tal, não sei o quê.
E, ao mesmo tempo, e aí esse trabalho eu peguei, fiz várias impressões, imprimi nos paredões, lá nas coisas, também coloquei pela cidade inteira, como chama, aqui é tipo, Lambiland, exato, Lambiland. Aí, Lambiland. Aí, colei pela cidade inteira, e foi do caralho, e tipo, não, eles não me deram permissão para colar os lambilangos, tudo com time em Jerusalém, assim, tal, governo ortodoxo lá e tal. E aí, mas eu fiz do mesmo jeito, na verdade. Enfim, né? Aí colei isso pela cidade inteira, super legal. As pessoas até hoje me mandam fotos dos lambilambes e tal, e comentam e tal. E fiz esse trabalho e um outro que foi uma outra incursão dentro das casas das pessoas, nos diversos bairros, guetos, na verdade. Porque lá eles tem uns bairros, acho que muita gente sabe disso, eu sabia mais ou menos, mas eu vi lá mesmo. O trabalho, eu não tinha o trabalho pronto. O trabalho, eu cheguei lá e comecei a pensar, né? Depois de uns 2 dias, descansando da viagem, eu comecei a pensar no trabalho. Aí, nada, aí comecei a fotografar as casas de pessoas que eu encontrava e que me permitiam, das pessoas vazias, tipo a sala, a cozinha, o banheiro, enfim, qualquer cômodo da sala, né? Então, fotografei casas dentro do deserto, os quartos da galera, a sala de estar da galera de tendas no deserto, como fotografava nos bairros ortodoxos, nos bairros dos judeus gregos, judeus polacos, judeus, sei lá, bairro americano, sei lá, aqui tinha tudo, né? E E, tudo são, isso, e eles não têm contato entre si, eles não se falam. Assim, claro, um ou outro, claro que sim se fala, mas eles não têm contato, eles só vivem naquele que chama guetos, né? Eles só vivem ali, né? E aí, de alguma forma, eu queria ver se eu conseguia dar uma girada nisso, entendeu? Fazer com que eles se encontrassem, né? Claro. E aí você pega a plataforma da arte, eu acho que ela permite esse tipo de coisa, né? E tal, que não seria possível na realidade, mas enfim, hipoteticamente ali ela se realiza, que é também, né? Enfim, como num filme, uma coisa, é outra, né? É um suporte. E nada, e aí eu me juntei com o artista catalão, como chama ele mesmo? Puta, mas esqueci o Octavio. nome dele. Octave Serra, que é um artista incrível, a gente ficou dormindo no mesmo quarto e nada. E aí, dessa cama um do lado do outro, começamos a conversar e ver esse trabalho que chama Monolito, que eu acho do caralho. E ele, como ele é mais escultor e tal, então projetamos juntos uma escultura gigante, que dentro você teria, não, um obelisco assim e tal, e que com vários olhos mágicos, né, colados, e dentro as fotos das casas, dos interiores das casas de Jerusalém, de vários guetos. Ou seja, naquela caixa tudo se juntava. E era um momento ali de um ortodoxo que tinha nesse bairro aqui, ver os judeus gregos, entendeu? Assim, ver a casa dele, que nunca veria, entendeu? Assim, porque só ali dentro, só nessa caixa. Eu achei massa esse trabalho. O Octavio é um artista incrível também, adorei trabalhar com ele, Grande virou dupla. amigo. Exato, ele virou amigo logo e foi incrível. Jerusalém, assim, é uma coisa, o deserto é mágico, pô, é incrível, você não tem palavras, assim, para dizer. Tem uma coisa com o sertão, né, tal, enfim, tem alguma relação aí estranha com o sertão, que eu não sei nem dizer o quê, mas foi lindo. Jerusalém foi incrível. E é a melhor coisa, né, você viajar e de repente você viaja para um país, assim, para o deserto, ou para neve, para montanha, não sei o quê, e nem faz nenhum trabalho, nem fotografa. Por exemplo, eu adoro viajar e não fotografar nada. Tipo assim, entendeu? E só que Somente, aquilo ali. Hã? somente absorver. Exato.
E aí, para isso também tem uma coisa, porque, enfim, como fotógrafo, eu tenho uma máquina que pesa um camelo, assim, desse tamanho. Enfim, você tem que ficar Tô- levando a máquina, a um certo ponto eu meio enjoei e tal, de estar com a máquina o tempo inteiro. E comecei a usar a máquina só para trabalhos mais, coisas mais pontuais. E aí foi aí que eu, uns anos atrás, uns 4 anos atrás, e aí eu comecei a usar o celular para fotografar. Sei que não é grande coisa usar o celular para fotografar, não é nada demais. Mas para mim foi interessante, porque virou um bloco de notas para mim, sabe? Eu Que é o estava com o Instagram. celular no bolso o tempo inteiro, e aí vamos lá. Poxa, que legal. Ou então estava esperando o otorrino, o médico, aí numa sala de espera, que não tem graça nenhuma. Mas assim, naquela sala toda branca, alguma coisa tinha de interessante e tal, e eu ia ali, fazia foto e já colocava um título na hora, assim, tal, em 1 minuto. E isso aí acabou virando o próprio conta, essa conta específica do Instagram, que não é a minha mais oficial, mas é só para esse projetinho, acabou dando ele acabou pegando um corpo, né, e tal, né? Se formou esse corpo dessas fotos totalmente casuais, assim, tal, totalmente casuais, só de celular e Tão incrível. enfim, e com esse título ali momentâneo, né, e tal, né? Enfim, e aí se tornou um projeto mesmo, que é o Embryo, Francisco Bacaro, né? Isso, Embrio com Y. Ô, Francisco, a gente tem pouco tempo, mas vamos finalizar falando das suas referências. Eu não estou Então, ouvindo. a gente tem pouco tempo. Alô, tá ouvindo? A gente tem pouco tempo, vamos finalizar falando das suas referências. Não tá ouvindo? Não sei o que está acontecendo. Alô? Escuta? Alô? Será que vou ter que mandar por escrito? Peraí. Francisco, me escuta? Alô? Ah, tá saindo som ali. Acho que eu vou mandar por escrito, então. Que estranho. Pera. O pessoal tem som, só o artista que não me escuta. Então eu vou mandar a pergunta que eu quero falar sobre as referências dele. Fala sobre as referências. Estão escutando bem, né? Que estranho. Instagram. Francisco? Tá me ouvindo, baby? Oi, fala sobre suas referências. Referências. Oi? Oi? Eu não estou me ouvindo. Ok. Tu tá me ouvindo, Thiago? Tô. Tá ouvindo, pode falar. Tu tá me ouvindo? Tá. Então, me dê o telefone, não estou ouvindo ele, não. Obrigado. Pronto. Ah, bom, minhas referências, como assim? Referências, desculpa. Quem te influenciou no seu trabalho? Seus mestres? A gente tem um aqui, que é o Marcelo Silveira, né, que Francisco me contou da Bienal de São Paulo, de 97, que Marcelo convocou Francisco para ir lá ver. E, enfim, que isso ajudou profundamente no desenvolvimento do trabalho dele. Bom, enfim, minhas referências ouvindo, não estou ouvindo direito, acho que deu algum delay louco aqui. Mas, enfim, vou falar, então, assumindo que se estão escutando. Minhas referências são tudo, né? Tudo é referência, e, enfim, arte sacra,
arte moderna, arte popular, tudo é meio referência, mas enfim, tem alguns fotógrafos que eu me inspirei mais, de modo mais forte, assim como diria o Miguel Rio Branco, né, e tal, né, que eu acho que ele é esse fotógrafo incrível, que consegue de qualquer coisa ele tira a beleza, assim, né, e tal, né? Isso foi uma coisa que quando eu tive contato com o trabalho dele nos anos 90, era muito novinho, me bateu aquela luz, pô, é isso que eu gosto e tal, então virou uma referência automática para mim. É. E nada, mas aí tem referências aí na. Eu gosto de ir para outros campos também, essa coisa multidisciplinar, assim, né, e tal, né? Eu acho que é importantíssimo você mexer em tudo que é tipo de disciplina. Tipo, para mim, qualquer coisa que eu crio, qualquer coisa que eu fotografo, que eu penso, tudo vem música na minha cabeça, o som, o áudio é muito importante, o cheiro, né? Enfim, e tudo vai colocando ali você e vai te empurrando para um certo trabalho. E eu praticamente é o trabalho que te coloca ali naquela posição, né? E ele cria uma vida própria a partir dessas tuas, né? Desses teus insights assim e tal. E enfim, teve uma escola que eu fiz em Milão, que para mim foi bem importante até, que foi a Universidade da Imagem. Enfim, eles colocavam a criatividade estritamente relacionada aos. Então, eu tive a oportunidade de estudar os sentidos separadamente, né? O olfato, paladar, visão. E também foi importantíssimo para mim, porque, bem, como fotógrafo, claro que eu já automaticamente eu dou um pouco mais de importância talvez à visão, né, e tal. Eu acho que o mundo tem isso, né, e tal. O mundo dá muita importância à visão, né, ao você ver a coisa, mas aí o som já fica meio aqui, paladar, o olfato, o tato, mas para mim foi interessante essa escola porque eu pude, assim, eu já meio que dava uma certa importância, claro, mas ali eu aprendi a isolar esses sentidos e não ficar só nessa coisa da visão, né? Ou seja, e foi importantíssimo isso, porque eu acho que, na verdade, o mundo hoje, né, sobretudo, está muito centrado no visual, demais. Assim, sabe? Não, Tipo, eu sou fotógrafo, mas, assim, eu acho que é demais. Assim, de vez em quando eu fico, não gosto que seja. As pessoas, eu acho que elas. Por isso que eu tento sempre passar um outro sentido, né, na minha fotografia. Sentido no sentido do olfato, mesmo que não tenha um cheiro, tenha uma coisa, mas aquilo ali ele tá intrínseco ali, sabe? De algum modo eu gosto de pensar que eu passo isso em alguns momentos, outros talvez não, mas enfim, eu acho que depende também tá absorvendo e tal. Mas enfim, muito importante essa coisa e é uma coisa que eu, apesar de ser fotógrafo, eu acho que a gente está muito cheio de imagens, sabe? Muito, muito demais. Na verdade, tem até um trabalho meu que é muito importante para mim, no momento meio, que foi na Itália, né? Que foi entre o Brasil, depois a Itália, depois o Brasil, que foi o Fermo per Manutenzione, que era um grupo lá ai, de Milão, eu, Isabelle Stampanoni e o Simone, é um artista italiano. Ganhamos um prêmio lá na Itália, ganhamos um dinheiro para fazer esse projeto, que era caríssimo, e na época era, enfim, essa coisa era super nova, assim, era, ouvia muita. era novíssima, mas não se fazia tanto assim, né? Como hoje. E aí fizemos essa instalação, um ano fazendo a instalação e tal, enfim, e aí fizemos a exposição na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife. Fomos selecionados e,
enfim, tem essa coisa da interatividade, né? Enfim, e tem a coisa das câmeras, né? Porque da imagem, que já discutia um pouco isso, que é essa superexposição às imagens, e a gente começou a Ó, pensar, foi logo depois do 11 de setembro, e começamos a pensar nessa coisa do câmeras em todos os lugares e tal, e começamos a pensar nessa coisa da quantidade de imagens que eram gravadas assim diariamente no mundo inteiro, em qualquer esquina, enfim. E aí fizemos essa instalação baseada nisso, que era uma instalação interativa, com sensores, tudo. Na época, até foi a Cristiana Tejo que curou essa exposição, que é também uma figura, tem um feito muito grande, eu gosto muito dela, desde muito tempo. e também mais E uma nos relação. reencontramos aqui em Lisboa, até, na verdade, para outros projetos. Aham. Bom, eu continuo não te ouvindo, então não sei. Mas Eu estou falando aqui. a gente tem que finalizar porque o Instagram corta a nossa live depois de 1 hora. E muito gostosa essa conversa, Francisco. Obrigado. Namastê. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, no da Amparo. E quem quiser continuar a conversa ou ter mais informações, pode falar direto com a gente. Ok? Obrigado. Boa noite para vocês. Um beijo.